Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no meio de nós. Que possamos ter essa noite, uma reflexão com muita alegria, com muito entendimento, para que possamos então aprender um pouco sobre o Evangelho de Jesus, nosso Mestre amado, sob a luz da doutrina espírita. O tema de hoje já está ali no nosso quadro, como vocês já viram, Bem-aventurados misericordiosos. Quem vai fazer o estudo por nós é o Sr. Mendes. Então nós já vamos então fazer a nossa prece, já pedindo a quem estiver com o celular para colocar no modo silencioso ou desligar, por gentileza. Vamos então serenar nossos corações, rogar a Deus, nosso Pai, de amor de infinita bondade, ao nosso irmão Jesus, a toda espiritualidade que se faça presente no meio de nós, que possamos estar unidos em pensamentos, em coração, para que possamos estar aprendendo nessa noite de hoje os caminhos que Jesus, nosso Mestre amado, deixou para todos nós. Que a luz do Mestre amado se faça presente em nossos corações e em nossos lares, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Sr. Mendes. Boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, para que a gente possa fazer boas reflexões a respeito do tema de hoje. Bem-aventurado os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Essa é uma das bem-aventuranças ditas por Jesus logo no início do seu apostolado, vamos assim dizer. Jesus, ele lá no Monte das Oliveiras, ele proferiu esse sermão, um dos sermões mais importantes, que é o Sermão do Monte, onde ele disse as bem-aventuranças. Foram 10 bem-aventuranças, 7 que são mais estudadas, mas elas seguem uma determinada ordem, uma determinada ordem evolutiva até, porque para conseguir ser bem-aventuroso em uma dessas bem-aventuranças, o espírito, ou nós como espíritos eternos em evolução, precisamos de atender bem-aventuranças anteriores, porque é um processo evolutivo. Você tem que evoluir em uma determinada bem-aventurança para conseguir atingir a outra, Então, ele começou pela bem-aventurado os pobres de espíritos, Foi a primeira bem-aventurança que ele citou para o povo da época, Por que pobre de espírito? Pobre em espírito é aquele que não se considera melhor do que o outro, é aquele que não se considera mais importante, nem com mais poder, com mais conhecimento, mas aquele que se coloca junto ao outro como um irmão, como Deus nos criou, simples, puro e ignorantes no saber. Nós fomos criados sem saber nada. E fomos todos criados iguais. Deus não privilegiou ninguém. Deus não criou ninguém diferente. Todos nós fomos criados iguais e colocados para viver aqui na Terra, nesse mundo que hoje é um mundo de expiação e provas, para que nós adquirimos a nossa evolução, para que a gente aprenda. E nós só aprendemos junto do outro. Por isso,
nós temos que amar o outro como a nós mesmos. Jesus traduziu os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei divina que está na nossa consciência, em 2 leis apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esse amar ao próximo como a si mesmo, ele representa todas as outras leis: o não matar, o honrar pai e mãe, o não cometer adultério, todos aqueles mandamentos, aqueles 10 mandamentos, estão incluídos em amar ao próximo, porque quem ama o próximo como a si mesmo não comete nenhum dos outros, daqueles, vamos dizer assim, pecados que está na lei. Então, Jesus, subindo ao Monte das Oliveiras, ele proferiu o sermão profético, o Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças. E nós vamos estudar hoje bem-aventurado os misericordiosos. Está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos utilizar como material de estudo, né? Kardec colocou lá, trouxe para nós, no capítulo 10 do Evangelho: bem-aventurados os misericordiosos. O que é misericórdia? Misericórdia, lá do latim, é misericordis. Misere significa miséria mesmo, infelicidade, desgraça, vamos assim dizer, coisas assim, sofrimentos atrozes. Isso significa miséria. E o cordis, o que significa o cordis? Significa coração. A gente vê aí várias clínicas de coração, cordis, tem cordis no nome. Cordis significa coração. Então, bem-aventurados misericordiosos, aquele que vê o problema do outro, que vê a dificuldade e o sofrimento do outro com os olhos do coração, não com os olhos do corpo físico, mas do coração, compreendendo e fazendo de tudo para ajudar, para minimizar o sofrimento do outro, considerando o próximo como um irmão querido que está em evolução tanto quanto ele. Mas é o coração que fala. Então, misericórdia é sinônimo de amor, é sinônimo da mais alta condição de amar ao próximo. Por isso, para chegar a ser misericordiosos, nós temos que ser simples, porque nós não nos considerarmos melhor do que o outro. Nós precisamos de ser brandos e pacíficos. Por isso tem a bem-aventurança. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque a justiça faz parte do amor ao próximo também. Então, essas passagens anteriores, elas têm que ser vencidas por nós, para nós atingirmos a misericórdia, para nós conseguirmos ser misericordiosos, porque facilita. Então, no capítulo 10 do Evangelho, ele vem dizer: perdoai para que Deus vos perdoe. Então ele vem falar do perdão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoar aos homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. O perdão é o que mais agrada a Deus, porque o perdão exige de nós
virtudes também difíceis de nós conseguirmos, porque vem nessa sequência lógica de virtudes que a gente vem adquirindo. A partir da humildade, que é você não se colocar melhor do que o outro, e você está aberto para a compreensão, para o aprendizado, aberto para entender que existe um poder maior, que nós temos um Pai que é o Criador de tudo e que nós devemos a Ele a obediência total, porque é um Pai que nos criou, nos colocou aqui todos iguais para aprendermos juntos, de mãos dadas uns aos outros, e é um Pai bom e justo que criou essas leis que nos conduzem ao crescimento de volta a Ele. Então, à medida que nós vamos caminhando nessa vida, adquirindo essas virtudes, nós vamos voltando para o Pai numa situação de progresso, numa situação de grandeza, até chegarmos a Ele como uma luz, que seremos um dia. Nós seremos o braço direito de Deus, nós seremos uma luz, um espírito angelical. Mas para isso nós temos que vencer as etapas da evolução. E Deus é justo, nos criou todo mundo todos iguais, para não se dizer que algum espírito recebeu mais do que o outro. Não, todos foram criados simples e ignorantes no saber. Nós fomos colocados em sociedade, porque é em sociedade que nós exercitamos o companheirismo, a paciência com o outro, a tolerância. Então, o perdão das ofensas, porque nós conhecemos o outro, sermos benevolentes com o outro, sermos indulgentes com o outro, o perdão é um passo a mais. Mas se nós não adquirimos ainda a humildade de nos considerar o outro como irmão, se nós ainda não conseguimos ser benevolente com o outro, conseguir entender a dificuldade do outro, nos colocar no lugar do outro para entender as suas dificuldades, nós não vamos conseguir chegar no perdão. Se nós não colocarmos no lugar do outro e condenarmos somente a atitude infeliz e não o irmão, porque o irmão, como eu disse, foi criado ignorante no saber e muitas vezes ele ainda não tem conhecimento, não teve a oportunidade de adquirir esse conhecimento, de adquirir essas informações com relação ao amor ao próximo, com relação à caridade. Então ele faz muitas vezes, comete atitudes infelizes por ignorância dele. E se nós nos colocarmos no lugar dele e analisarmos a situação, nós vamos entender que o que ele fez a gente não vai apoiar, vai tratar de forma como de um irmão para outro, mas aquele irmão é considerado uma pessoa que merece ser esclarecido e não punição. Então, quando nós começarmos a compreender esse caminho, nós vamos conseguir perdoar com facilidade. Então, o perdão das ofensas é uma das características que mais agrada a Deus. Jesus, lá no templo, quando os fariseus colocavam as suas oferendas, ele disse: deixai a sua oferenda aqui ao pé do altar, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, e vá reconciliar com ele e depois volte para poder fazer a sua oferenda. Ou seja, reconciliar com o seu adversário. Reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque senão ele vos entregará ao juiz, e o juiz se colocará na prisão, onde haverá
prantos e ranger de dentes. O que significa? Enquanto estamos a caminho com Ele, enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos encarnados, que é fácil localizar o meu irmão que eu tenho alguma coisa contra ele. Basta pegar o celular e discar o número dele, se eu souber o número dele, e falar: eu preciso falar com você, meu irmão. É fácil. Aqui na terra, enquanto estamos aqui a caminho, é fácil você achar o seu irmão, aquele que é seu inimigo, aquele que você tem alguma coisa contra, e encontrar com ele e se reajustar. Porque depois você será levado ao juiz e será colocado na prisão. O que será esse juiz? Esse juiz, após o nosso desencarne, nós vamos estar de frente para esse juiz. Esse juiz é a nossa consciência, onde todas as leis divinas estão gravadas. A nossa consciência vai nos aparecer de repente como um espelho, e nós não vamos ter condições de não enfrentar essa consciência, esse juiz. E esse juiz vai nos condenar e vai nos colocar na prisão. Qual é essa prisão? De volta ao mundo material, de volta a uma reencarnação muitas vezes sofrida, de volta a uma reencarnação com esse irmão que eu não me reajustei com ele, com esse irmão que eu tenho algo contra ele ou ele tem algo contra mim, e vamos nascer numa nova reencarnação juntos, para que esse reajuste aconteça. Para isso serve a reencarnação. Mas se nós aproveitarmos a oportunidade de estarmos aqui juntos e nos relacionarmos com Ele, pedirmos o nosso perdão ou perdoá-lo, nós estaremos livres dessa prisão. Então, bem-aventurados se perdoardes aos vossos homens as faltas que cometerem contra vós, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. E se nós, nesse capítulo aqui, capítulo 10, é o capítulo 10 do Evangelho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Isso Kardec perguntou para a espiritualidade. E a espiritualidade responde: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a nós mesmos é esse exame de consciência que nós devemos fazer, para que nós possamos avaliar como nós estamos com relação ao próximo. Como eu estou tratando meu irmão? Aquele irmão que passou na minha porta e pediu uma ajuda, será que eu atendi esse irmão? Ou se eu atendi, como que eu atendi? Atendi de forma respeitosa ou digna, sem ferir a sua personalidade, sem deixá-lo constrangido, ou atendi como um indesejado, só para mim ficar livre dele? São avaliações que nós temos que fazer no nosso dia a dia, para que a gente comece a melhorar a nossa relação com o outro, né? Então, bem-aventurados misericordiosos. A miséria, nós vamos nos condoer com a desgraça do outro, a miséria do outro, a dificuldade do outro, vamos. Materialmente podemos ajudar, podemos muitas vezes, vamos dividir o que temos, vamos dar sem apego, mas moralmente também nós podemos contribuir com a nossa paciência, com a nossa tolerância, com o tratar bem, com o dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde,
por responder uma pergunta olhando para aquele irmão, porque muitas vezes um irmão te pergunta, você faz de conta que não escutou e passa direto. Vamos parar, ouvir, conversar, porque muitas vezes é isso que aquele irmão está precisando, é de se sentir uma pessoa viva, de se sentir uma pessoa como a outra qualquer, e não um rejeitado, um entulho jogado no canto da parede, do muro, lá da rua. Então, não só materialmente, mas moralmente, a questão também é importante. Como tratar o outro, como dar a atenção que ele merece. Não nos cabe julgar, porque também faz parte da misericórdia o não julgar. Não julgues para não seres julgado, porque com a mesma medida que medirdes, vós também sereis medido. Então, não julgar o outro. Não é muito fácil nós observarmos o que o outro faz, os defeitos que o outro tem, os erros que ele comete, e não prestarmos atenção nos nossos erros. E nós julgamos o outro, nós somos juízes, nós condenamos e aplicamos muitas vezes a pena de abandono, de deixar para lá, de não tratar como irmão, de virar as costas, de negar, de falar mal, de atrapalhar aquele irmão perante a sociedade. Então, nós temos que preocupar com isso. Não julgarmos os outros para que nós não sermos julgados, porque muitas vezes nós somos piores até. A nossa bagagem espiritual que está dentro de nós, armazenado na nossa memória espiritual, que muitas vezes aflora de repente nas nossas atitudes que a gente não espera muitas vezes no dia a dia, muitas vezes um acontecimento que ocorre perto de nós, à nossa vista, nós temos uma reação que nunca aconteceu, assim, de repente a gente tem uma reação. Por que será que temos essa reação? Às vezes uma reação bastante infeliz, que nós vamos nos arrepender dela por muito tempo. É uma reação que está adormecida dentro de nós, que de repente acorda assim. Então, se nós não estivermos vigilantes em nós mesmos, contra as nossas próprias atitudes, nós colocaremos para fora de novo aquele demônio que está dentro de nós. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai para que, quando surgir aquela atitude infeliz de dentro para fora, você tenha força para sufocá-la novamente e não fazer com que ela aconteça, não deixar acontecer. Então você vigie. E se for difícil, orai. Orai, porque nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. Nós temos muitos anjos, vamos dizer, ao nosso lado, muitos espíritos benfazejos, os benfeitores espirituais, que estão junto de nós, que estão ao nosso redor, que confiam em que nós estamos nos esforçando para sermos melhores amanhã. Porque nós, como espíritas que somos, o bom espírito é aquele que se esforça para vencer as suas más tendências. E essa é uma atitude uma atitude de vencimento, de luta contra as nossas más tendências. Veio aquela reação que eu tenho que segurar, porque senão eu vou cometer um ato infeliz, uma atitude infeliz contra o meu irmão. E não é essa o meu objetivo. Eu estou aqui para corrigir essas tendências que eu tenho, para que eu me torne uma pessoa pacífica. Bem-aventurados, brandos e pacíficos. Então,
o vigiar e orai. Temos que estar vigilantes. Pensar 2 vezes antes de tomar atitude. Porque a primeira atitude é essa que vem de dentro para fora. A segunda atitude, o segundo pensamento é aquele que vem dos nossos mentores. Presta atenção. E aí, se nós não estivermos vigilantes, nós não vamos escutar o presta atenção do nosso mentor que fala, olha o que você vai fazer. E aí a gente não ouve e faz. E aí comete um ato infeliz, muitas vezes, que vai nos custar muitas outras reencarnações desnecessárias, que nós não precisaríamos, às vezes, de ter, por causa de uma falta de vigilância. Então, o vigiai e orai, né? Reconciliação com os adversários. Nós temos adversários que a gente nem imagina. Nós somos espíritos milenares. Em cada uma das nossas vidas nós fizemos mal e bem. E pelo que nós estamos no mundo de expiação e provas, significa que nós fizemos mais mal do que bem. Que nós fizemos muitos inimigos. E será que nós já reconciliamos com todos eles? Eles estão aí à nossa procura. Estão lá no mundo espiritual, muitas vezes estão aqui encarnados entre nós. Muitas vezes estão encarnados na nossa família, como um parente, um primo, um tio, um irmão, até mesmo um pai e uma mãe. Será que é por isso que às vezes você olha para uma pessoa e tem vontade de se estrelar? A pessoa que você nem tem muita afinidade, não, muita convívio. Pois é. Mas você olha para a pessoa... Essa a questão. É muito... Sim, porque Deus nos coloca frente a frente com aqueles irmãos a quem devemos nos reajustar com Ele. Não necessariamente vai estar dentro da nossa família. Pode ser um vizinho que mudou para perto da minha casa, pode ser o dono da padaria da esquina, pode ser uma pessoa que eu desci do ônibus, esbarrei nela assim, e que a gente olha e o nosso íntimo, a gente sente uma energia negativa. Muitas vezes pode ser. Por isso que é o vigiar e orai. Porque se nós estivermos vigilantes, a gente vai sentir essa energia, claro que vai. Mas vamos ter controle sobre ela e vamos entender que se for um inimigo do passado, alguém que nós precisamos reajustar, vamos dar um bom dia para ele. Ao invés de virar a cara para o outro lado, virar o rosto e dar as costas para ele, vamos, bom dia, meu irmão. Fazer a nossa parte, porque isso pode nos acontecer, porque os inimigos que fizemos estão ao nosso redor. Todos estão aqui na Terra. Nós não sabemos em que época nós os conhecemos, em que época nós nos tornamos inimigos. Muitas vezes já fomos até amigos, grandes amigos, porque a inimizade ela acontece mais com os que já são conhecidos. A gente não fica inimigo de quem a gente não conhece. É muito difícil. A gente cria inimizade com aqueles que estão conosco, que estão na nossa relação. Muitas vezes aqueles até que amamos muito. E de repente um acontecimento, uma situação infeliz, cria um processo de inimizade e esse processo fica pendente de acerto. E aí o tempo passa, né? Porque o tempo não espera ninguém, ele vai caminhando. E séculos e séculos depois, a nossa intimidade se bate de frente com outra intimidade que a gente já conhece, né? E sente essa energia. Como a gente não sabe, é melhor, bom dia, meu amigo. Tenha um bom dia. Precisar de alguma coisa, nós estamos aí. Não é assim? É isso, é reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele,
para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido na prisão. Como eu já disse lá, digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Ou seja, essa prisão é que nós estamos nela, é um mundo de expiação, é um mundo de sofrimento, e nós continuaremos aqui enquanto nós estivermos devendo alguma coisa. Nós só sairemos para um mundo melhor quando nós não tivermos mais nada a dever nesse mundo de expiação e prova. Quando as nossas expiações já estiverem todas cumpridas por nós. O amor cobre uma multidão de pecados. Não necessariamente as nossas expiações podem ser através só de sofrimento, mas o amor, cobrindo multidão de pecados, pode nos favorecer no convívio com esses irmãos a quem devemos. Nós podemos cobrir as nossas faltas através do amor, não necessariamente através do sofrimento. Mas se nós não amarmos e formos renitentes na nossa dureza de coração, aí o sofrimento também está aí para nós nos alertar, nos abrir a mente para que a gente possa modificar o nosso proceder. Mas o amor está aí para fazer. Deus, bondoso e justo que é, nos deixa essa livre escolha, né, o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ir pelo amor, pela misericórdia. Aí está. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Nós receberemos a misericórdia do nosso Pai. Então, não necessariamente precisamos de sofrer, porque o amor existe. A caridade está aí, como Jesus entendia. Benevolência para com o nosso irmão. Indulgência para com esse irmão. Vamos procurar ajudá-lo, procurar estar no lugar dele, compreendendo as suas dificuldades. E vamos perdoar. Então é um caminho traçado lá no Evangelho que nos explica como um mapa, que nos mostra um caminho certeiro para a felicidade, para que nós sempre caminhemos na nossa evolução de forma positiva. A cada passo é um passo para cima. E não ficamos presos a uma mágoa. Mágoa, olha só esse nome, mágoa. Má água. Nós não podemos beber essa água. Essa água é má água. Nosso corpo, ele é mais água, 3/4 de água. A água é o sinônimo da vida. Então a má água é aquilo que está no nosso organismo, é como se nós estivéssemos bebendo uma água sem filtrar, uma água contaminada, uma água com bactérias, que vai nos fazer mal, que vai nos trazer doenças. Essa é a mágoa, má água, que nós guardamos no nosso coração. E quanto mais nós ficamos com essa má água no nosso organismo, mais nós estaremos expostos aos males da vida, ao sofrimento, às doenças, à falta de paciência, à facilidade de fazermos mais inimizades. Então, não podemos ficar guardando essas energias em nosso organismo. Vamos tirar isso para fora, expurgar essas. E qual que é o remédio para poder tirar essa má água de nosso organismo espiritual? O perdão. O perdão é o remédio certo, porque primeiro nos alivia do sofrimento. Porque se eu não perdoo, eu sofro toda vez que eu me lembro do processo. Eu fico num vai e vem, sempre me lembrando, sempre sofrendo a mesma coisa. Mas se eu perdoo, eu esqueço, eu tiro isso dentro de mim, eu já perdoei. Eu já procurei entender o meu irmão que possivelmente tenha me ofendido,
que às vezes ele nem se lembra, às vezes ele nem fez de propósito, às vezes foi uma atitude impensada dele que eu tomei como ofensa grave, vamos assim dizer, e criei esse processo. E esse irmão, muitas vezes, ele já está no caminho dele, ele não fez nada de proposital. Então, essa limpeza, esse perdão, procurar esquecer, procurar tirar, não querer esse processo que a gente fala de resgate, tenho que resgatar, eu tenho que dar o troco, eu não posso ficar assim, eu fui ofendido. Nada disso. A vida continua. Nós não precisamos ficar presos. Olha o grilhão no meu pé aqui, me prendendo no passado, e eu não consigo ir para frente de jeito nenhum. Aí eu venho, faço a minha reflexão, perdoo esse irmão, procuro entender esse irmão, o processo que pode ter acontecido, ele às vezes nem sabe que me ofendeu, por que eu estou guardando essa mágoa. Ele muitas vezes me ofendeu por ignorância, não sabia o que estava fazendo. Então não tem motivo para eu ficar com essa mágoa, não. Essa mágoa, ao invés de me deixar caminhar, de me deixar seguir a minha vida, o meu caminho evolutivo, está me prendendo num processo de sofrimento. Então, esse perdão é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Perdoar, nunca guardar para amanhã aquela mágoa no nosso íntimo, no nosso espírito. Então, o perdão é essa importância, é essa prisão que ele nos liberta. E se eu que ofendi, também vou procurar acertar essas contas. Vou lá no meu irmão pedir perdão para ele. Vou pedir, meu irmão, você me perdoa, eu agi assim, assado, porque não sabia o que estava fazendo, eu não pensei direito, a ignorância foi minha, você me perdoa, não desejo nada de mal para você, e não desejar mesmo. Faz a sua parte, você se livra também. Porque quando você chegar lá no mundo espiritual, que você se vê de frente com a sua consciência, você vai ficar, a sua consciência toda hora vai trazer aquele processo assim, você não perdoou, você está com mágoa no coração, ou você não pediu perdão, você agiu contra o seu irmão, foi contra ele, e você não foi lá se desculpar. Ele pode até não estar se lembrando disso, mas a sua consciência se lembra. Você fez isso, e você fica sofrendo. A consciência é uma das ferramentas do juízo final que nos faz ver como nós somos realmente. É um espelho. Então nós vamos estar do outro lado do espelho e vamos ver tudo aquilo que nós fizemos. E como a lei está na nossa consciência, ela vai ser o juiz que vai toda hora nos mostrar. Toda hora vai passar aquela figura, aquele filme na nossa mente, lá no mundo espiritual. Aí a gente fala de umbral. O umbral é uma situação, um lugar de treva, um lugar que tem espíritos lá, sofredores, tem espíritos obsessores. Não, umbral tem tudo isso, mas o umbral vai ser nossa consciência, vai ser o nosso umbral, porque nós vamos estar sofrendo os nossos remorsos, os nossos arrependimentos, procurando forma de aliviá-los, e não vai ser muito fácil muitas vezes, se nós não começarmos agora a nos colocar à disposição dessa consciência para resolver os problemas. Enquanto nós temos mais facilidade de resolver, nós vamos ficar presos a eles lá no passado, no nosso desencarne. É claro que nós podemos resolver rapidamente. Alguns anos, poucos anos, 30 anos, a gente volta numa encarnação
nova reencarnação, volta até com esse irmão para poder acertar tudo direitinho, mas podemos ficar muitos séculos também preso a um sofrimento, dependendo do tamanho e da gravidade dele. Por isso, perdoai os inimigos e reconciliai-vos com ele. Faz parte de ser misericordioso, né? Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 26 e 25. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não seres julgado, porquanto sereis julgado conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vós tenhais servido para com os outros. Isso também está em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgardes. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Então, aí vem aquele negócio da trave no olho, né? Você vê o arqueiro no olho do seu próximo, mas não vê a trave no seu olho. É aquela facilidade que nós temos de ver o defeito das pessoas, de apontar o dedo para o outro, de julgar, né? A gente sai na rua muitas vezes e só vê as coisas ruins. Aí você vê, a pessoa passa por você, você olha para ela e já julga. Puxa vida, essa pessoa deve ter algum problema, está cara fechada desse jeito. Já julgou a pessoa. Às vezes a cara dela é daquele jeito mesmo. Ela não está com cara fechada, ela está até alegre, satisfeita. A gente julga. A pessoa pôs o lixo lá na rua, de qualquer jeito jogou o saco lá, caiu os lixos no chão, fechou o portão e tal. Aí a gente julga, tá vendo? Falta de educação dessa. Podia colocar o pacote devagar ali, fechar direitinho para não espalhar o lixo na rua. A gente julgou. Mas a gente não observa a trave que está nos nossos olhos. Muitas vezes a gente faz coisa pior. Muitas vezes a gente sai de carro, buzina atrás do outro, porque o outro está andando devagar. Muitas vezes a gente avança o sinal. Muitas vezes a gente aproveita o sinal amarelo e o pedestre fica lá, quase atropela um pedestre para passar quando o sinal fecha. Muitas vezes a gente está num ônibus e não cede o nosso lugar para uma pessoa idosa. A gente faz as coisas também, porque somos iguais. Nós não podemos julgar o outro e julgar a pedra no outro, porque nós somos iguais. A gente pode não fazer o que o outro faz, mas fazemos outras coisas que têm o mesmo nível de importância, ou de vamos dizer assim, de erro do outro, a mesma coisa, só o fato é que muda. Então, não julgar para não sermos julgados. A mesma medida que nós usarmos para medir o outro, nós seremos medidos com ela. É o que está no Evangelho de Mateus. Então, nós temos essa mania de sermos juízes carrasco, condenamos a morte de várias formas, né? A gente não respeita os direitos do nosso irmão. A justiça, ela existe uma lei de justiça, amor e caridade, que nos diz que o nosso dever, os nossos direitos são delimitados. Os nossos direitos, eles vão até onde começa o direito do outro. E nós temos o dever de cumprir as determinações de onde estamos inseridos. As leis são feitas para serem cumpridas. Se as leis são injustas ou não, a lei do homem, não cabe a nós brigar se nós não pudermos ajudar.
Nós temos que ajudar dentro do possível, dentro da lei, dentro da ordem, dentro da caridade, dentro da misericórdia. A lei de Deus também. Nós temos que seguir essa lei, conforme está determinada. Porque todo passo fora da lei traz uma consequência para nós. Nós ferimos a lei divina e fica marcado lá. Quando nós estivermos fazendo os nossos processos de resgate nas reencarnação, em algum momento essa marquinha vai aparecer. E aí nós temos que resgatar, fazer o resgate. Pode demorar tempo. E essa marquinha é o sentiu que a gente deve. E nós só sairemos daqui quando tivermos pago todos os sentis que devemos. Né? A misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Porque bem-aventurado também o brando e pacífico. Dá a outra face. Pagar o mal com o bem. Não necessariamente eu tenho que dar o troco para aquela pessoa que me ofendeu ou que fez alguma coisa contra a minha liberdade, o meu direito, né? Jesus disse: se te pedires para caminhar contigo uma légua, caminhe 2. E se te pedires para a sua capa, dê também a sua túnica. Por que Jesus disse isso? O Evangelho, quando a gente estuda o Evangelho, nós temos que voltar lá no contexto da época, né? Para entender. Naquela época, os romanos que estavam nas estradas, você estava numa estrada, você estava lá com suas ovelhazinhas lá, cuidando do seu rebanho. Aí vinha uma patrulha romana, parava assim, chamava: vem cá, carrega isso aqui para mim. E você tinha que pegar aquele fardo, pôr nas costas e caminhar 1 milha, levando aquele fardo, deixar seu rebanho lá, levar para eles. Era lei. E se eles te pedissem qualquer coisa, você era obrigado a dar. Eles te pediam a capa, porque às vezes, tempo ruim, eles pediam: dá sua capa aí. Pegava e ia embora. Por isso Jesus fala: se te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Se te pedir a sua capa, dê também a sua túnica. Isso é ser brando. É não ser aquele cara criador de caso. Paciente, tolerante, né? O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, nem grandeza. E o esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade. A outra é cheia de fel. Uma é calma, toda mansidão e caridade. Paulo de Tarso já dizia: mesmo que eu fale a voz dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não for misericordioso, não adianta nada. Mesmo que eu fale do Evangelho, fale de Jesus, se eu não tiver misericórdia, se eu não tiver caridade nem amor, não adianta nada. Então, eu peguei aqui umas coisas para falar para vocês, mas o tempo é curto e as coisas são muitas. Mas eu vou pegar aqui esse livro aqui, fininho, tá vendo? Agenda Cristã. Esse livro
psicografado por Chico Xavier, é de André Luiz. André Luiz nos dá uns conselhos bons. E eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Capítulo 1. Imperativos cristãos. Ele fala o seguinte: aprende humildemente. Aprender, para nós aprendermos, nós temos que ser humilde. Porque se eu não for humilde, eu não vou aprender. Eu vou sempre achar que sei mais do que quem está querendo me ensinar. Eu vou sempre achar que eu sou o cara que já sei das coisas. Eu não aprendo. Então, nós temos que aprender humildemente. Nós temos que ser humildes. Ensina praticando. Então, nós temos que ensinar alguma coisa aos nossos filhos através do exemplo, praticando. Não adianta falar e falar e falar e ler um livro para ele se eu não faço a mesma coisa. Se eu sou incoerente com aquilo que eu estou falando. Então, o melhor ensino é fazendo através da prática. Eu vou praticar o amor ao próximo, para o meu filho estar comigo, ver que eu estou praticando o amor ao próximo. Não estou sendo egoísta, nem estou sendo caridoso, estou sendo paciente, tolerante. Então, ensina praticando. Administra educando. Então, se eu vou administrar, tenho o cargo de administrador, eu não posso administrar a ferro e fogo, abusando da minha autoridade. Não, mas educando, é mostrando, é explicando os motivos. Então, administra educando. São propósitos para uma autorreflexão. Obedece prestativo. Então, se eu tenho uma obrigação a fazer, se eu trabalho em determinada situação, que às vezes o trabalho é difícil, é meio pesado, mas se eu tenho alguma coisa que eu tenho que fazer, vamos fazer bem feito, com coração, né? Prestando todo o apoio que for preciso. Então, obedece a sua responsabilidade, sendo prestativo e não chutando de qualquer jeito. Muitas vezes você vai em um estabelecimento comercial, a pessoa que vai te atender está nervosa, está chateada, já nem olha para você, te trata de qualquer jeito. Não é prestativo. Né? Ama edificando. Amar, edificar, são duas coisas importantíssimas. Então, se eu amo, eu vou construir junto. Vamos edificar, vamos fazer junto, vamos trocar ideias, vamos planejar para que seja uma obra de amor, uma obra de paz, uma obra em que reine ali as energias de paz, de luz. Né? Teme a ti mesmo. Você tem que temer alguma coisa? Vamos temer a nós mesmos. Como eu disse, nós não sabemos o que está armazenado na nossa memória, na nossa intimidade. Então nós temos que temer a nós mesmos. Por isso vigiai. Porque você não sabe, a gente não sabe o que vai brotar ali de repente na nossa mente, e a gente é preciso estar preparado. Porque pode brotar coisas que não vão ser boas para nós. Então teme, não precisa temer aos outros. Teme a ti próprio. Sofre aproveitando. Então, o sofrimento é uma escola, é uma terapia. Deus nos faz passar por dificuldades para nosso aprendizado. Então, vamos aproveitar o sofrimento, ao invés de nos revoltarmos contra ele, vamos analisar esse sofrimento e tirar o aprendizado que ele tem de nos trazer. Porque assim que eu aprender, ele vai embora. Ele vai continuar se eu não aprender, enquanto eu estiver necessitado. Mas se eu procurar analisar e
ver qual que é o aprendizado que ele está me trazendo, eu vou aprender e ele vai deixar de ser útil, ele vai embora, eu paro de sofrer. Então, sofre aproveitando. Fala construindo. A língua, a nossa fala, tem uma força muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vou falar construindo. O que eu vou falar para o outro, o que eu vou deixar solta a minha palavra, que seja para o bem, que seja coisa boa, construtiva, e não destrutiva. Palavra que arrasta uma pessoa para as coisas infelizes. Tira da pessoa a sua sensibilidade, tira a sua confiança, abate a sua fé. Não, vamos falar, fale para o bem, sempre construindo uma coisa boa. Ouve sem malícia. Então, vamos ouvir, a gente está ouvindo tudo que passa ao nosso redor. Mas olha lá que nós vimos lá na frente, não julgais para não ser julgado. Vamos ouvir sem a malícia do julgamento. Vamos simplesmente ouvir e extrair o que é bom. E o que não é bom, nós vamos deixar para lá. Então, ouvir sem malícia. Ajuda elevando. Vamos ajudar o próximo nosso? Sim. Mas vamos ajudar de forma a fazê-lo suprir a sua necessidade, mas também fazer com que ele se sinta uma pessoa normal que tenha condições de crescer, de caminhar, que não precisa abaixar a cabeça. Não vamos ajudar humilhando, fazendo a pessoa ficar constrangida. Não, vamos ajudar elevando aquela pessoa ao nível de irmão. Ampara levantando, da mesma forma. Amparar aquele irmão, estendendo a mão para ele. Passa servindo. Vamos passar a nossa vida, viver a nossa vida, o nosso dia a dia, servindo aquilo que for possível. Não vamos passar as nossas horas inativas, sem fazer nada, de braços cruzados, sendo que a gente pode ser útil em alguma coisa. O trabalho é uma lei. E o trabalho é tudo aquilo que é útil. Tudo aquilo que nós fizermos que é útil para alguém, nós estamos cumprindo essa lei do trabalho. Então vamos passar o nosso dia, as nossas horas, servindo no que for possível. Ora serenamente. Fazer a nossa oração a Deus, conversar com o nosso Pai, com o coração sereno. Vamos conversar com Deus, as nossas dificuldades, de forma serena, de forma tranquila, deixando para fora da nossa mente as coisas da matéria. Vamos nos concentrar no nosso anjo de guarda, para que essa serenidade possa sintonizar com a energia divina, com a energia positiva, da energia do mais alto. Então vamos orar com serenidade, sem desespero. Pede com juízo. Olha só, a gente pede tudo para Deus. Deus me dá isso. Pedir com juízo. Vamos pedir o que é bom para nós. Vamos pensar o que pedimos. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que Deus, às vezes, Ele não vai dar. Porque Ele sabe que não vai ser bom. Mas a gente não pensa por essa forma. A gente pensa coisas que, se Ele der, nós vamos cair um buracão de todo tamanho, vai ser ruim para nós. Então vamos ter bom senso para pedir, juízo, vamos pensar bem. Se pedir para Jesus, Jesus, vem me ajudar, Jesus se aparecer ali, a gente não vai saber o que falar para Ele. Então nós temos que pensar, juizar a nossa mente. Espera trabalhando. É aquela outra situação. Nós precisamos do trabalho. Se eu estou esperando alguma coisa acontecer, eu não preciso ficar sem fazer nada de braços cruzados. Eu vou fazer alguma coisa lá em casa. Por exemplo, em casa eu estou esperando uma visita, ou estou esperando chegar o pessoal para fazer um estudo.
Mas eu não fico lá desde de manhã, quando eu levanto, sentado esperando de braços cruzados. Não, eu vou lá varrer um quintal, eu vou lá ajudar minha esposa lá, lavar uma louça na cozinha, eu vou varrer a casa, eu vou trabalhar, ué. Eu fico trabalhando até o momento que chega o pessoal. Tá. Então, espera, sempre fazendo alguma coisa útil. Ficar de braço cruzado, só vamos atrair obsessores para nós. E nossa mente vai ficar desprotegida. Então vamos ocupar a mente no trabalho. Crer agindo. Olha só. Nós podemos crer em Deus, vamos ter a nossa fé, acreditar em Jesus, acreditar no Evangelho, no caminho que Ele nos mostra, mas não adianta só acreditar sem fazer nada, não. Vamos crer agindo, trabalhando, cumprindo as nossas obrigações de cristão. Então, essa agenda cristã tem mais coisa aqui, mas como o tempo está acabando ali, eu não posso passar do tempo. Se vocês quiserem ler esse livrinho, ali na biblioteca deve ter, Agenda Cristã. Ela é pequenininha, tem uns 50 capítulos, 50. Todos eles, André Luiz traz orientações muito boas para nós. Eu espero ter trazido o tema a contento para vocês. Se vocês me desculpem qualquer coisa, e muito obrigado pela atenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradecemos ao Mendes, o estudo da noite. É muito importante a gente ver tudo que foi exposto aqui, que a cada minuto de nossa vida nós podemos estar expostos ao bem ou ao mal. Depende do caminho que queremos seguir, Então, se somos misericordiosos com os outros, serão misericordiosos conosco também. Então, tudo aquilo que a gente pratica, vem em sentido contrário da mesma forma. Se eu pratico o mal, recebo o mal. Se eu pratico o bem, recebo o bem. Então, é muito importante a gente refletir em tudo que foi dito hoje. Bom, nós temos alguns avisos aqui. O Abraço de Luz, a equipe do Abraço de Luz está precisando para as crianças, doação de fraldas. Os tamanhos é recém-nascido, RN, P, MG e GG. Aqueles que puderem doar, só entregar ali na recepção. Dias 24 e 31, quarta-feira dessa semana e quarta-feira da próxima semana, não haverá evangelização de crianças e adolescentes. Então, nessas próximas 2 quartas-feiras, as crianças não terão evangelização. É importante que saibam para ver qual a providência a ser tomada. O Mendes colocou aqui, sobre o livro que ele tomou aqui como base do estudo. A nossa biblioteca tem inúmeros títulos, inúmeros livros de estudos, livros de romances, livros extremamente úteis para a nossa melhoria no dia a dia. Então, aqueles que quiserem, tem livros para emprestar, tem livros usados para vender e tem livros novos para vender. Então, se sintam à vontade para usar essa biblioteca e se instruírem. Nós vamos fazer a nossa prece final e tão logo terminemos, aqueles que forem tomar o passe, é só se organizar em fila aqui à minha direita. Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações, pedir ao Divino Mestre que nos fortaleça, agradecer pelo estudo da noite, por tudo que foi dito, que nós possamos gravar bem fundo em nosso coração tudo que foi colocado e que a gente pratique no nosso dia a dia.
que possamos crescer a cada instante e aproximarmos de Cristo, dos seus ensinamentos, em cada minuto de nossa vida. Sabemos que a caminhada é longa, mas se começarmos já, vamos chegar mais rápido. Então, que tenhamos fé, paciência, compreensão e muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.